E aí, galera? Mais um podcast hoje. Detalhes finais para a gente entrar aqui ao vivo. Facebook, Instagram. Bom dia, boa noite. Começar aqui. Olá, olá, galera! Bem-vindos novamente a mais um podcast. Podcast Começando a Investir com a Aline Brito. Eu quero te ajudar a entrar no mundo dos investimentos, de uma vez por todas. Então fica ligado aqui, toda semana tem episódio novo. Hoje eu trouxe um tema que é o seguinte: por que tão poucos brasileiros investem? Por que poucos brasileiros investem? Né? Eu fico me perguntando, eu estava me fazendo essa pergunta, né? Porque eu sempre quero entender para poder tentar ajudar, né? Para tentar melhorar esse quadro. Então, eu fiz uma pesquisa, estudei, para tentar entender por que tão poucos brasileiros investem, né? Apenas 3% da população brasileira investe, por exemplo, na Bolsa de Valores, né? E aí, quando a gente olha para os Estados Unidos, 60% da população dos Estados Unidos investe na Bolsa de Valores. No Brasil, apenas 3%, tá? Então, uma diferença muito grande. Eu fico me perguntando por quê? Por que a gente não investe, sabe? E aí, só para comparar, no Japão, 50% da população investe. Então, assim, a gente está muito atrás, né? A gente está muito atrás. E nós somos 211 milhões, né? A população do Brasil está em 211 milhões. A população dos Estados Unidos, 328 milhões. E do Japão, 123 milhões, né? E apenas 3% da população investe, cara. Eu fico muito triste, né? Eu gostaria que as pessoas tivessem mais consciência de como que é importante investir. Mas aí qual o motivo disso, né? Por quê? Será que de fato o motivo desse número ser tão baixo no Brasil é por conta da pobreza, né? Que existe ainda muita pobreza no Brasil, é por conta da renda familiar, que é muito baixa, né? Em média, a renda familiar no Brasil é baixa. E ou será que simplesmente é cultural? O Brasil não tem educação financeira, né? E hoje novamente aqui com o Roberto para compartilhar a opinião dele, né? E fala para mim o que que você acha. Eu acho que é uma questão educacional mesmo, cultural, de que a maioria das pessoas que estão ali naquele ambiente não são investidores, então dificilmente a pessoa manifesta a mentalidade investidora dentro dela, quando na verdade ela manifesta a mentalidade gastadora, né? Que é o que a gente vê aí, a maioria dos brasileiros, o primeiro emprego que arruma, primeiro salário, dívida. Vai gastar, vai Cartão de comprar. crédito, carro, apartamento, enfim. É aquela mentalidade de adquirir passivos, não ativos. Então você acha que esse é o principal, né? Motivo. Tipo, e se a gente pensar que o Brasil é um país pobre, a renda familiar é muito baixa, você acha que isso não é o principal? Enfim, eu acredito que, na verdade, o Brasil é um país muito rico, né? Com um problema de distribuição de renda e um problema É, político. Mas é um país rico, é um país que é abundante de todos os recursos naturais existentes na Terra. Então, tipo assim, é exatamente. abundante de água, luz, energia, Uhum. sol, vento, terra,
vegetação, florestas, água doce, água salgada. É exatamente isso, cara. Porque tem um dado interessante. O brasileiro, né, na sua totalidade, de todas as pessoas que têm dinheiro na poupança, a poupança tem 1 trilhão de reais. Você acredita? Então, assim, as pessoas que guardam dinheiro, né, elas de fato não investem, elas simplesmente deixam na poupança. A poupança é considerada um investimento, mas a pessoa que deixa o dinheiro na poupança, ela não deixa, estou investindo, né? Ela deixa lá porque é o que ela sabe fazer, Quer é o que ela guardar aprende, dinheiro. que é guardar. Poupar dinheiro, que guardar um valor ali por mês, deixa na poupança. Não tem a mente de De uma que pessoa investidora, não vou botar na poupança porque rende tanto. Ela nem sabe quanto que rende a poupança, ela não tem nem noção, entendeu? E tu imagina, 1 trilhão de reais que tem na poupança. É o dado do Banco Central, saiu em 2021 agora. Então, assim, bastante coisa, né? bastante dinheiro, né? Então, eu acho que realmente o principal é claro que, poxa, se a gente comparar com os Estados Unidos, Japão, né, que são países muito mais desenvolvidos do que o Brasil, a renda familiar é, pô, é bem diferente da nossa realidade. Mas eu acho que no Brasil, o principal problema é esse mesmo. Não temos educação financeira e é um problema cultural, né? Porque esse dado da poupança aí mostra pra gente que é isso, né? A gente sabe que a gente tem muitas dificuldades no Brasil, né? A gente tem muita diferença social, a gente tem a questão política, que a gente está sempre em crise, com a nossa realidade política, a gente está sempre em crise e tudo isso impacta, né? Mas eu acho que na verdade o problema é esse, é cultural, é falta de educação financeira mesmo. E aí de onde, né, que veio essa cultura? Por que que a gente não tem educação financeira? Porque a gente não tem essa cultura de ter educação financeira. E aí é um pouco daquilo que você falou. O Brasil, cara, ele tem abundância, aí tem essa teoria, né, que diz o seguinte: o Brasil ele tem abundância em recursos, né? A gente tem água, a gente tem sol praticamente o ano inteiro, né? Praticamente o ano inteiro tem sol no Brasil. Nosso solo é fértil para plantar. A gente tem chuva em abundância na maioria dos lugares. A gente sabe que tem algumas regiões no Brasil que sofrem com a seca e tal. Mas a gente tem vento, a gente tem petróleo. Então, assim, a gente tem muita abundância. E aí o que acontece? A gente não precisa se planejar, entendeu? Porque o Brasil ele tem abundância em recursos, a gente sempre tem, a gente não precisa se planejar para ter aquele recurso ali, a gente sempre teve. E outra coisa, a gente não tem esses casos fortuitos da natureza que outros países sofrem, né? A gente não tem terremoto, a gente não tem tornados, né? A gente não tem esses eventos da natureza, como por exemplo lá nos Estados Unidos, as casas, né, são adaptadas para casos de terremoto, né? Então assim, os caras tiveram que pensar nisso, né? Os engenheiros, hoje em dia é tranquilo, né? Hoje em dia os caras fazem, as construções já são adaptadas para casos de terremoto e tal. Então os caras tiveram que pensar nisso, se planejar e fazer essa construção para atender a população no caso disso acontecer, né? E acontece bastante lá, né? A gente vê que acontece. No Brasil não tem terremoto, não tem tornados, né? A gente não passa por essas situações adversas onde a gente precisa se planejar se caso acontecer, né? A gente É tem os verdade. recursos em abundância e a gente não tem esses casos, né? A gente não tem neve, a gente quase não tem neve, né? Porque saiba você, ou talvez você não saiba, mas os países que têm muita neve, ele tem que ter planejamento, porque a neve ela obstrui estradas, né?
o frio, você tem que estar muito bem preparado, os locais públicos tem que estar muito preparados para o frio. A gente não passa por muitas coisas no Brasil, além de ter muita abundância. Então a gente não se planeja, tá? A gente não se planeja, a gente tem sempre tudo ali que a gente quer o tempo todo, entendeu? O problema do Brasil é justamente a administração, né? A forma como que a gente administra isso, os nossos governantes poderiam administrar melhor os nossos recursos. Mas a gente tem os recursos em abundância, então a gente não está acostumado a ter que lidar com eventos assim. A gente está acostumado a ter tudo ali. Vai plantar, o solo vai plantar e vai dar, vai colher, vai ter sol, tem petróleo, tem tudo que a gente precisa. Então, essa teoria explica isso, que na verdade por isso que o brasileiro é assim, entendeu? E aí pensando por esse lado, né, a gente olha um pouco para os países nórdicos, né? Para quem não sabe, os países nórdicos como a Finlândia, a Dinamarca, a Noruega, a Islândia, eles estão aí no topo do ranking de melhores países em vários aspectos, tá? Os países nórdicos. A Finlândia, por exemplo, é considerada o país mais feliz do mundo. A Noruega é o país mais desenvolvido do mundo, né? Isso levando em consideração a educação, saúde e renda da população. A desigualdade social na Noruega é baixíssima, tá? E esses países, eles têm recursos também, obviamente, mas esses países eles lidam com vários eventos da natureza que eles precisam de muito planejamento. Então, essa é uma diferença muito grande, né? Por que que o Brasil, a gente pensa, né? Por que que o Brasil tem tantos recursos e os países nórdicos estão tão assim na nossa frente? Por que que os países nórdicos estão tão à frente do Brasil? Não só eles, né? Vários outros países. Porque eles têm uma coisa, galera, eles têm o que a gente não tem, planejamento, entendeu? Eles se planejam, eles têm planejamento. E é isso que a gente não tem. A gente está falando de educação financeira, planejamento financeiro, mas na verdade o Brasil ele não se planeja com nada, tipo, quase nada assim. A gente não tem planejamento. Tá na nossa cultura isso. A gente vai fazendo, vai vendo o que dá, entendeu? E aí a forma com que eles usam, a forma com que eles utilizam os recursos deles, né? Eles usam com planejamento. Eles não vão extraindo tudo da natureza sem planejamento. Eles têm todo um planejamento, tá? E eles só têm sol 3 meses no ano. 9 meses, o inverno lá pode durar 9 meses. Imagina que louco, cara. Ambiente frio, né? Não, a gente não tem noção do que é morar num ambiente desse, cara. Acho que a gente não tem noção, né? Gostaria de passar uma temporada lá? Sim. Curta temporada, só para ter ideia de como é que é, seria bacana. Mas acho que é isso, é a questão, né, que vem da base mesmo, lá de trás. E hoje a gente tem esse cenário aí no Brasil, infelizmente, né? Porque é um país rico, mas que as pessoas ainda não enxergam a geração de riqueza através do investimento, do acúmulo do dinheiro no longo prazo, como dizer assim. Exatamente. Então, enfim, é ruim, né, porque as pessoas deixam de gerar a própria riqueza, né, que não tem nada a ver com quanto que se ganha, esse tipo de pensamento. Ah, eu ganho um salário mínimo, eu não posso gerar riqueza. Então, é um equívoco muito grande de mentalidade. É nesse ponto que eu quero chegar, né? Não importa se você ganha muito ou pouco.
O que vai te ajudar a investir, o que vai te ajudar a ter essa mentalidade é ter o planejamento, entendeu? Porque a gente vê aqui uma galera grande deixa o dinheiro na poupança, tá? Então essa galera tem dinheiro. Por que que ela não, por que que essas pessoas não investem em lugares melhores? Né? Porque, vai deixando lá, tá tranquilo, não procura informação, não procura é, buscar saber, né? Porque simplesmente não liga, não tá intrínseco na gente, assim, fazer um planejamento. E, por exemplo, imagina uma situação familiar. Tem o pai e a mãe, aí sobrou um dinheirinho, bota na poupança. Aí o filho vai fazer o quê? Já vai fazendo a poupancinha lá. É isso que a gente escuta dentro de casa. É, meu filho, Exatamente, sobrou, já vai fazendo uma poupancinha. Ninguém exatamente fala, isso. sobrou, já compra uma ação da Petrobras, compra uma ação da CSN, né? Investe no commodities. Ver qual que é o IPO aí que está sendo aberto no mercado. Ah, nem sabe o que é, né? Pra galera que tá assistindo, né? Né? O IPO é quando uma empresa ela começa na Bolsa de Valores, né? É a primeira oferta ali da empresa na Bolsa de Valores. A empresa que quer se inserir no mercado financeiro, né, na Bolsa de Valores, ela faz um IPO. Ou coisas básicas, por exemplo, que está sempre sendo falado, que impacta diretamente a economia e o dia a dia das pessoas, mas que ninguém também presta atenção. Por exemplo, taxa de juros alta. Vamos investir no Tesouro Direto, vamos investir na fixa, vamos investir em CDB. A galera não sabe isso, não. Tem muita gente, eu tenho conversado com muitas pessoas, cara, e eu fico surpresa, assim, como que muita gente ainda não sabe o que é uma corretora, tá? Às vezes quem está ouvindo aqui pode achar até que é besteira, mas pode acreditar que é a realidade, tá? Eu venho fazendo um projeto, uma mentoria que eu faço uma vez por semana, né? Eu ajudo algumas pessoas a começarem a investir, a darem o primeiro passo ali. E todas as pessoas que eu conversei até agora, quando eu pergunto, e a corretora, já está familiarizado, sabe o que que é? Né? Não, corretora eu só conheço de imóveis, assim, Alugar uma casa, comprar uma casa, isso. vender. Mas sabe o que é uma corretora, não sabe o que é uma corretora de valores para fazer investimentos, né? É o Então é agente, isso, né? gente. Vem assim da nossa cultura mesmo, de não se planejar, não precisar se planejar, porque a gente sempre teve tudo, né? Tem um ditado que fala que o Brasil é aquele filho que o pai dá tudo, mas aquele filho que não dá muito valor. O pai dá tudo mas que não dá muito valor, sabe? O filho não dá muito valor às coisas que o pai deu. Então acho que o brasileiro é um pouco assim, né? É bastante assim, tá, na verdade. Mas faz sentido, né, cara? Faz sentido, porque é uma preocupação que não existe, embora deveria existir, porque acho que nenhum recurso é para sempre, né? Então a gente deveria ser mais consciente e usar nossos recursos com mais planejamento. Eu li aqui que na Noruega você pode ir para o trabalho patinando no gelo. Interessante, né? Vai lá de manhã, coloca teu patins e vai patinando no gelo para o trabalho. Cara, olha, eu acho assim, imagina se a gente fosse fazer isso no Brasil. Acho que até algumas cidades dariam certo, mas acho, sei lá, acho que seria meio bagunçado, né? Mas os caras têm que fazer lá a infraestrutura certinha para as pessoas conseguirem ir patinando no gelo para o trabalho. Muito É interessante. mobilidade urbana, né? Mobilidade Eles urbana. têm a dificuldade de ter o inverno, de estar tudo congelado, mas o país precisa continuar trabalhando. Então eles Exato. arrumaram o meio de mobilidade urbana, patinação no gelo, É, né, que é uma forma de entretenimento também. Então, é, a solução é o problema. É quando a solução é o problema. verdade. E aí eles fazem isso, né? Se adaptam. Cada um vai se adaptando às O condições que problema é a tem. solução, né? O problema é a solução. O problema, na verdade, Ele tinha o problema de tá tudo congelado, é não tem acesso, os carros não andam, até andam, mas você tem que ter isso. corrente na roda, É, enfim, tem que ter todo um processo, o carro para tirar da garagem, que nevou a noite toda, está obstruído. Então, inverno, deixa o carro na garagem, e aí inventaram a nova forma de, que é se rápida, locomover. colocou Se é gelo que a patins gente de tem, né? gelo,
vamos se organizar. Legal pra caramba. Muito bacana. E aí a gente se pergunta, será então que se o Brasil fosse um país que tivesse que se planejar para ter recursos, né? Será que a gente seria mais desenvolvido? Será que a gente teria mais planejamento? Será que a gente seria mais consciente? Né? Porque essa teoria aí é de que a gente não faz muita coisa porque a gente tem tudo. É, acho que Mais ou menos isso. talvez sim, talvez não. Aí teria que voltar lá atrás, né? Desde a época quando se começou a formar a cultura brasileira, descobrimento, enfim. Exatamente, cara. E é isso que você falou, a pessoa vai fazer um empréstimo, acho que a maioria, sim, né? Vai fazer um empréstimo, ela não sabe nem como que tá a taxa de juros no momento, se é o momento certo para fazer o empréstimo. O brasileiro, não estou precisando, tem que fazer, vou lá e tal, não quer saber, não se importa com esses detalhes, tá? Então, assim, pessoal, a mensagem que eu queria trazer hoje é a seguinte, né? A gente tem um país aí muito rico de recursos, a gente não passa por dificuldades da natureza, as dificuldades que outros países passam, né? Como tornados, terremotos. Então, por causa disso, a gente não se planeja muito, a gente meio que fica tranquilo com isso. E aí, por causa disso, a gente acaba sendo um país que não faz muito planejamento, né? E isso afeta também o nosso planejamento financeiro, viu? Afeta o nosso modo de viver em tudo. E aí, comparando com os países nórdicos, né? Os caras lá têm os recursos, mas eles sabem muito, muito mais como usar os recursos deles, né? Porque eles têm sol praticamente três meses no ano e, e eles usam de forma inteligente. Então, a mensagem que eu queria passar hoje é justamente essa, tá? Não importa quanto que você ganhe, se você ganha pouco, se você tem um salário razoavelmente bom, você precisa fazer um planejamento, tá? O planejamento é tudo. E aí fica essa questão aí para a gente pensar, né? Do nosso, do nosso país, do Brasil, a forma como que a gente vive, a forma como que a gente tem os recursos, como que isso impacta nas nossas decisões, tá? Então foi isso hoje, o papo foi bem rápido assim, só para deixar aí na cabeça de vocês, para vocês pensarem mesmo, tá? Sobre essa questão de escassez e abundância, beleza, gente? Então é isso. Obrigada quem participou. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau.